Olá, contatos do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa A Semana em Revista, correspondente ao período que vai de 6 a 12 de outubro de 2013. Vamos inicialmente comentar a continuação do Festival do Rio 2013, que está sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro e em diversas salas de projeção, embora a sede do festival funcione no Pier de número 6, no Porto do Rio de Janeiro. Houve um conflito entre as sessões do festival que estão centralizadas no Cine Odeon, principalmente aquelas que são da competição principal, e os manifestantes, professores municipais e professores estaduais, e inclusive as sessões tiveram que ser alteradas. Ao mesmo tempo, na Feira de Frankfurt, alguns participantes usaram a ocasião para fazerem manifestos políticos. Eu discordo desse tipo de atuação, não porque não considere válidas as manifestações e os motivos das manifestações, mas eu acredito que tanto o Festival do Rio como o stand brasileiro em Frankfurt, ele é custeado com recursos públicos, ou, aliás, mesmo que fosse com recursos privados. Ele se destina, no caso da Feira de Frankfurt, a divulgar a cultura brasileira. Então, se alguém discorda do que o governo está fazendo, não deveria ter ido, que foi a atitude do Paulo Coelho. E o Festival do Rio também, o objetivo é divulgar a arte cinematográfica. Há inclusive muitos filmes que estão trazendo questões políticas, e não é justo que se interrompa uma sessão já planejada, inclusive convidados vindo do exterior, por causa de uma manifestação que pode ter todos os motivos válidos, eu já vou falar sobre isso, mas não deve interferir numa outra atividade que é socialmente válida e muito justificável. Em relação à questão do plano de carreiras e salários dos professores municipais, eu não estou acompanhando muito a questão dos professores e técnicos da FATEC, né, que estão também em greve. Do que eu já tomei ciência do plano, ele é um plano que, na verdade, não se destina a esses professores que estão aí, porque ele é um plano voltado para professores de 40 horas, generalistas, e com mestrado e doutorado e até pós-doutorado. Portanto, não corresponde a esses professores. E, por notícia recente, né, que saiu hoje, a decisão da Câmara Municipal que aprovou esse plano foi colocada sob júdice. Portanto, está de novo no 0-0, está de novo empatado o jogo, e é necessário que haja uma negociação mais realista, de parte a parte. Mas certamente esse plano que aí está, ele não é para os professores que hoje estão na rede municipal, é para os que virão, e atende muito aí ao sistema de pós-graduação, que não tem onde colocar os seus egressos. Há muito doutor, muito mestre, muito pós-doutor que está trabalhando em condições precárias, e uma alternativa seria aí para o ensino municipal, o ensino estadual.
Falando de uma... porque o Festival de Cinema ele tem várias mostras, na verdade é um festival de mostras, e nós focalizamos uma mostra que foi um empreendimento conjunto do jornal o Globo com o festival, focado na parte tecnológica. Então, um dos filmes dessa linha que até está relacionado a eventos políticos recentes é sobre o Wikileaks, um documentário sobre o Wikileaks, e que nos pareceu um filme muito sóbrio, porque coloca os protagonistas no seu devido lugar. O herói do filme é o Bradley Honey, aquele soldado, né, que foi preso depois, que se encontra preso, porque ele repassou ao Julian Assange uma quantidade imensa de material sobre as ações militares tanto no Iraque como no Afeganistão. Ele foi denunciado pelo André Alamo, que se tornou seu confidente na internet, e o Julian Assange queria liberar todo esse material, mas os profissionais do The Guardian não concordaram que fosse feito dessa maneira, mas precisava fazer um certo filtro para não levar à morte de, por exemplo, pessoas no Iraque ou no Afeganistão que colaboraram com as tropas americanas. O Julian Assange também é retratado como uma pessoa com um comportamento sexual impulsivo. Na verdade, ele já havia engravidado 4 mulheres em diferentes países, e na Suécia tentou fazer isso com 2 outras mulheres, e que deu origem ao processo ao qual ele responde por abuso sexual. As atitudes mais recentes, né, do Julian Assange provocaram o afastamento de colaboradores muito próximos dele, que fazem seu depoimento no filme, e hoje, como vocês sabem, ele se encontra refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, que parece ser o seu melancólico final, porque o regime equatoriano tem uma forte restrição de censura à imprensa, e nós já vamos falar disso, e não deixa de ser um paradoxo. Alguém que quis e fez coisas muito boas, como a situação da Islândia, né, que a sociedade da Islândia ficou sabendo dos malfeitos de executivos do sistema bancário daquele país, mas que foi se perdendo ao longo do processo e hoje se encontra numa situação realmente, no mínimo, paradoxal. E essa questão da privacidade na internet, né, como todo mundo sabe, ganhou também aí a noticiário com a espionagem da NSA, e vai motivar uma censura muito grande, um fechamento da internet. Ou seja, no Brasil já é um plano de isolar a rede, e possivelmente vai repetir o que se faz na China. Ou seja, a espionagem da NSA será usada como pretexto para o governo censurar a internet e espionar seus próprios cidadãos. Então, nós temos aí um horizonte sombrio para aquela primavera de liberdade que foi a internet. Aproximando-se mais aí do meio acadêmico, né, não que estivéssemos afastados, porque a internet, né, tem a ver com o meio acadêmico, mais um escândalo aí na indústria de papers,
ou seja, um fake paper, foi submetido a vários periódicos do sistema Open Access e, surpreendentemente, foi aceito por dezenas de periódicos, todos os dados errados, até a própria instituição não existia, o experimento falsificado. E, de certa maneira, isso foi um ataque aí ao sistema do Open Access, que é uma certa oposição à indústria de papers baseada aí nas editoras tradicionais, né, Springer, Thomson, Wiley e outras. E mostra como que essa guerra está se tornando séria a cada dia. Um comentário assim da minha experiência nisso, de como que esse sistema precisa passar por uma revisão. Recentemente nós publicamos um trabalho num livro da Springer. Claro que nós não fomos remunerados por esse trabalho. Houve outros colegas que foram revisores, também não foram remunerados por esse trabalho. E esse livro é vendido por 300 euros. Então, essa é um exemplo, né, de como que alguma coisa precisa mudar nessa indústria de papers. No Brasil, continua rendendo polêmica a questão do Mais Médicos. É claro que a articulação do governo no Congresso conseguiu que ele fosse aprovado na Câmara dos Deputados, porque ninguém quer ir contra um slogan Mais Médicos, porque parece que você, ao votar contra o projeto, você está votando contra Mais Médicos. E o Conselho Federal de Medicina entregou os pontos. Ele concordou que o governo valide os médicos estrangeiros. Os CRMs não concordam com isso, mas quem pensa que o CFM é um colegiado de CRMs, engana-se. O CFM é uma autarquia, portanto um órgão do governo, e os CRMs pertencem à sociedade civil, são conselhos regionais organizados nos estados. Se os conselhos regionais têm problemas, certamente devem ter, podem ser melhorados, certamente podem, mas não é o caminho transferir essa atividade para o Estado. Ou seja, é mais uma atividade que sai da sociedade civil e vai para o Estado. Se a moda pega, a engenharia também vai ser agora validada pelo Ministério da Indústria, os advogados terão seu certificado validado pelo Ministério da Justiça e assim por diante. Estamos assistindo a uma hiperestatização das atividades no país. Já comentamos aí a questão da empresa brasileira, né, de serviços hospitalares, que é a hiperestatização, a estatização da estatização. E para concluir, nós já havíamos comentado em outro programa a assinatura, né, da lei que institui o plano de cargos e salários dos professores federais, que não foi aceito pelo ANTES, foi aceito pelo PROIFES, mas que agora é lei. E esse plano sugeria que o professor poderia ir galgando degrau após degrau até chegar a professor titular. Saiu recentemente as diretrizes para a promoção a titular. Então mostra que não é bem assim, que essa promoção a titular não será alguma coisa contínua. É um degrau com uma altura muito grande, como era de se esperar, porque evidentemente a oligarquia que está instalada, né, no corpo docente titular
não ia admitir que esse cargo fosse banalizado. Portanto, veremos muitas reclamações, muitas lágrimas, no momento que os associados 4 pleitearem a sua passagem ao nível de titular. Vamos, portanto, encerrar por aqui o nosso programa, agradecendo a atenção e desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigado.